Até onde podemos ir para proteger e salvar quem a gente ama? Foi esse pensamento mostrado no episódio 9, o último episódio da temporada de The Last of Us. Chegamos ao fim da longa jornada da Ellie e do Joel na busca de tornar a Ellie a cura, e vemos que se criou uma relação tão forte que pode trazer consequências muito importantes para um futuro não tão distante. Oi, eu sou Maria Carolina, falo sobre entretenimento e cultura pop. Já se inscreve no canal e também curte esse vídeo para o YouTube entender que você quer receber o melhor conteúdo. O episódio 9 foi o último episódio da primeira temporada de The Last of Us, que já tem a sua sequência confirmada, tendo ações que podem ser explicadas melhor na segunda temporada da série. Foi um episódio mais curto do que o normal, tendo 45 minutos de duração e chegando 1 hora mais cedo por causa do Oscar, fazendo esse fim de temporada passar praticamente voando. Muita coisa se explicou nesse episódio, inclusive como a Ellie teve o primeiro contato com o fungo Cordyceps assim que nasceu, já que a sua mãe, a Anna, foi infectada um pouco antes dela nascer. E eu não estava pronta para ver a Ellie sendo a mãe da própria Ellie, já que a atriz Ashley Johnson deu a vida à personagem no videogame. Amei que eles deram esse destaque para ela, assim como tinha acontecido com Troy Baker no episódio anterior, já que ele fez o Joel no videogame. Inclusive eu reparei uma semelhança entre a Ashley e a Bella Ramsey, sendo claramente mãe e filha mesmo. Voltando para o episódio, acompanhamos os primeiros momentos da Ellie assim que nasceu. Vimos sua mãe sendo atacada e infectada, muito preocupada com o que poderia acontecer com a sua filha. Lá, a Anna encontra sua amiga de longa data, a Marlene, e explica sua situação, querendo proteger a Ellie, evitando até mesmo a amamentação. A única solução que ela encontrou foi pedir que a Marlene matasse ela e levasse a Ellie para um lugar seguro onde ela estivesse protegida. E que dor ver a bebê Ellie chorando com o susto do tiro que a sua mãe levou para ser morta. A pobre coitada da Ellie sofre desde pequena. Segundo a explicação dada no episódio, a Ellie se tornou imune depois da sua mãe ter sido infectada e elas ainda estarem ligadas pelo cordão umbilical. E por estarem ligadas ainda, o fungo acreditou que já estava no corpo da Ellie, não entrando no corpo dela e infectando ela também. Em resumo, o Cordyceps ainda existe dentro dela, mas está meio que dormente, inativo, não podendo crescer ou se transformar. Voltando para os dias atuais, voltamos a acompanhar a jornada da Ellie e do Joel na forma de transformar a Ellie numa cura. Cada episódio dessa temporada foi mostrando que a relação deles foi se fortalecendo, mostrando uma relação muito importante que estava ali acontecendo. Durante esse episódio, a Ellie se encontra muito pensativa, provavelmente já entendendo tudo que ela teria que passar. E é claro que o Joel percebe esse afastamento, o jeito que ela está distante, vendo que ela não percebe nem que ele ofereceu ela para ensinar a tocar violão. Como eu disse, a relação deles está bem forte, já que eles sabem mais ou menos o que o outro vai dizer, já entendendo como a cabeça do outro funciona. Nesse episódio também tivemos a tão esperada cena das girafas, uma cena linda que mostra um pouco de humanidade que ainda existe na vida da Ellie e do Joel, onde esses animais estão livres e vivendo tranquilamente. Uma coisa que percebemos é que o Joel se tornou uma pessoa muito preocupada com a Ellie, totalmente diferente daquela pessoa que tinha se mostrado nos primeiros episódios. Nesse episódio ele até passa uma tranquilidade para ela sobre a escolha dela poder largar tudo e viver com ele e Tommy lá naquela comunidade. Eu amei essa interação que rolou entre eles, tendo até a Ellie falando que vai seguir o Joel para onde ele for, mas que antes eles precisam cumprir a sua missão. A proximidade da Ellie e do Joel é tão intensa que eles agora se sentem na liberdade de se abrir emocionalmente e contar mais histórias sobre o passado de cada um deles enquanto eles procuravam os vagalumes. Como o Joel, que conta que na verdade toda aquela história do tiro era na verdade uma tentativa de suicídio, já que ele não via sentido em continuar vivo depois da morte da Sarah. Ele completa que não tinha medo de se matar, mas que mesmo assim hesitou em dar o tiro, por isso ficou com aquela cicatriz. Em mais um momento que comprova que Joel e Ellie se tornaram uma família, ela diz que todo sofrimento pode ser curado com o tempo, mas na verdade a responsável por tudo isso foi a própria Ellie que mudou a vida do Joel, mostrando a cumplicidade que existe entre eles. Na primeira distração, entretidos pelo livro de piadas e trocadilhos da Ellie, os dois são atacados e levados pelos vagalumes. Lá ele reencontra a Marlene, que explica que eles foram atacados porque os agentes não conheciam ele. E é óbvio que ele vai ficar novamente preocupado com a Ellie, que foi levada para uma sala de cirurgia, já que o médico acredita que o fungo está crescendo dentro dela. É uma cirurgia muito complicada, tendo poucas chances de sobrevivência da Ellie, já que é feita no cérebro. A Marlene vê a situação como a única possível para que a Ellie possa ser a cura e salvar muitas pessoas.
mesmo que isso faça ela correr muito risco. Assim, o Joel é levado sob escolta e a Ellie fica com eles no hospital. Então chegamos no momento mais importante de todo o episódio, talvez até mesmo de toda a série. O Joel transformou a Ellie na pessoa mais importante da sua vida, a sua família, o seu mundo. Tanta importância que acabou deixando o Joel cego, fazendo ele entrar em confronto com os vagalumes, matando muitas pessoas para poder salvar a garota. Matando até mesmo o médico e a própria Marlene para poder deixar a Ellie segura. Inclusive, essa morte do médico é importante para a sequência da história de The Last of Us, já que a sua morte leva para uma situação que acontece na parte 2 do jogo e, consequentemente, vai ser muito importante para a segunda temporada da série. Nesse momento surge aquela coisa do pensamento do Joel poder ter sido egoísta, matando várias pessoas para manter uma pessoa viva. Não dá para imaginar o que alguém faria nessa situação, mas não dá para condenar ou achar totalmente certa essa situação. Também existe a questão do poder de escolha não ter sido dado para a própria Ellie, que inclusive a Marlene tenta colocar na cabeça do Joel que ela escolheria o lado certo e tentaria a cura mesmo que isso levasse a sua vida. Assim, o Joel foge com a Ellie e mente que existem outros imunes, mas que não vai existir mais a procura pela cura. E ainda meio ruim pela anestesia, a Ellie até se preocupa com a Marlene, sem saber que ela foi morta pelo próprio Joel. A jornada deles continua a pé, já que o carro que eles tinham conseguido estragou, e esse momento foi importante para o Joel falar sobre as diferenças que existiam entre sua filha biológica e sua filha de coração. E a Ellie também aproveita esse momento para se abrir sobre a morte da Riley, sua melhor amiga que foi infectada junto com ela, trazendo para ela a preocupação de que todas as mortes, inclusive a de Tess e do Sam, teriam acontecido por causa dela. No fim do episódio, a Ellie faz o Joel jurar que tudo que ele contou era verdade, e ele mente mais uma vez para Ellie, que para mim não comprou toda essa história, e pode acontecer muita coisa na segunda temporada da série. Eu quero muito saber quais serão as consequências para todas essas atitudes que o Joel tomou. A Ellie realmente tornou sua filha e ele foi capaz de passar por cima de tudo para proteger ela. Ele com certeza pensou na Sarah e sobre como não pôde fazer nada com a morte da filha e com certeza ele não queria isso acontecendo novamente. Como eu disse, ele teve essa atitude egoísta, mas eu penso muito no que a Ellie poderia ter feito se fosse ao contrário. Para mim, ela teria uma atitude parecida para poder salvar o Joel. Essa ansiedade para a segunda temporada vai ser grande porque provavelmente a sequência só vai ser lançada em 2025. O que pode ser tempo suficiente para a gente se preparar para o que vai acontecer na segunda temporada, porque quem conhece a parte 2 do jogo de The Last of Us vai assistir com dor no coração. Acho importante eles terem falado que não tem o menor interesse em procurar outra atriz para ser a Ellie na segunda temporada, tendo a Bella Ramsey já confirmada, já que ela tem uma idade parecida com que a Ellie tinha no jogo. Novamente, eu sou só elogios para a atuação da Bella Ramsey e do Pedro Pascal, que além de atuações brilhantes de forma individual, também trouxeram uma química muito boa entre a Ellie e o Joel, além da impecável construção de relação entre pai e filha. Foi uma ótima temporada de The Last of Us, e que mesmo não tendo tantos infectados, a adaptação me surpreendeu bastante. E trazer análise de cada um desses episódios de forma semanal aqui para o canal foi incrível. E eu agradeço muito quem esteve aqui em qualquer um dos vídeos sobre a série. The Last of Us teve um excelente trabalho de fotografia, produção e também do casting, escolhendo as pessoas certas para cada um dos personagens. Eu sou só elogios e me fez amar ainda mais essa história. Novamente, obrigada a você que acompanhou essas reviews semanais. Não se esquece de se inscrever e também curtir esse vídeo, porque ajuda muito no crescimento do canal. Eu vejo você numa próxima. Tchau!